Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Então, vamos continuar a nossa série sobre qual especialidade, qual arma escolher no final do período básico para que você possa ir para a ESA é, no local certo, sabendo já qual a sua especialidade, o que combina mais com você. E hoje a gente já falou sobre as três menos desejadas, né? E agora a gente vai falar sobre as duas mais desejadas da ESA, comunicações e infantaria. O vídeo de hoje é sobre comunicações. Então, se você não quer perder nenhum vídeo sobre isso que a gente está falando, a gente fala aqui sobre cursos, sobre estágios, sobre vida militar, dica de vida. Cara, o que não falta aqui, dica do que levar para a ESA. Vou passar ainda dicas de tênis aí, qual comprar, como treinar, como eu fiz, né? Porque eu não sou um professor de educação física, como vocês sabem, eu sou um estudante de direito, sou sargento do Exército da Ativa, tá? Hoje estou aqui em Blumenau, para quem me acompanha sabia que eu estava em Manaus, hoje estou aqui em Blumenau, cheguei essa semana e devo me apresentar ali para dia 27 de fevereiro começar a trabalhar, beleza? Então vamos lá, por isso que eu tô com barba aqui, cabeludo, porque eu não tô trabalhando no momento. Vamos lá, rapaziada. Comunicações, cara. Em primeiro lugar, a gente sempre começa do menos importante. O que é o menos importante? É a própria atividade. Porque eu quero deixar bem claro para você na hora de escolher que a atividade importa, mas na bucha, no final das contas, uma vez eu ouvi isso de um sargento e eu não acreditei, no final das contas, isso é quase que o menos importante. Porque se você for para um batalhão de comunicações ou até mesmo para um batalhão de infantaria, um batalhão de cavalaria, você provavelmente no seu primeiro ano vai formar recruta, entendeu? Aí depois é que vai mudar um pouco, mas cá entre nós, ainda assim não é a coisa mais importante do mundo, a não ser que você mude muito, tipo assim, em tendência, que daí já é um serviço, saúde, aviação, já a atividade é bem diferente, também vamos falar sobre todos esses, e lembrando, é uma opinião pessoal minha, então você pode discordar de acordo com aquilo que eu falei, talvez você vai ter pessoas aí que são militares, são sargentos e vão ter uma outra visão sobre as armas. Eu passo a minha visão de alguém que está desde 2018 dentro do Exército Brasileiro e já tive que fazer essa escolha lá no final de 2018, beleza? Vamos lá, cara. Comunicações é de longe uma das mais pedidas da ESA. Eu não sei como tá nos outros anos, mas no meu ano, infantaria fechou primeiro e depois, logo em seguida, comunicações, tá? E também é uma das maiores. Isso demonstra o quanto infantaria e comunicações são pedidas dentro da ESA, porque são as duas maiores de longe, enquanto a artilharia tem 50 alunos, a comunicações tem 160, 150, então, e mesmo assim comunicações fecha primeiro, mesmo com 150 vagas, primeiro que artilharia, primeiro que engenharia, primeiro que cavalaria, mesmo esses cursos sendo bem limitados a quantidade de vagas. E, cara, a atividade em si, você vai primeiro formar recruta no seu primeiro ano, muito provavelmente, e depois você vai participar de pelotões de comunicação, tá? Então, eu não sei exatamente como funciona um grupo de comunicação, mas tirando pela minha experiência no BIS, o camarada ele ia para a companhia de comando e apoio e lá ele faria parte do pelotão de comunicações, onde tinham 2 terceiros sargentos, um adjunto, e nem sempre existiu adjunto, dependendo da quantidade de pessoal dentro do batalhão, às vezes tem que realocar aquele cara mais antigo por uma função mais administrativa, e um comandante de pelotão. E todos esses são comunicantes. E adivinha, você cuida de toda a parte de comunicação do batalhão. É o pelotão de comunicações que é responsável pelos rádios funcionarem, falarem direito e tudo mais. Além disso, é o pelotão de comunicações responsável por coisas como caixa de som. No dia da formatura vai precisar de uma caixa de som funcionando. Às vezes, o STI vai entrar um pouco nisso, que é a seção de informática, mas eu cansei de ver o comandante do pelotão de comunicações também ser o chefe da seção de informática. Então ele acumulava essas funções, tinham sargentos específicos para a seção de informática, mas acabava que todo mundo, conforme ele tinha missão ali, o pessoal, o dia a dia muito dinâmico, acabava entrando em todas essas atividades. Então vai rolar uma videoconferência do comandante, com alguém lá de Brasília, quem vai preparar toda essa parte, toda a parte estrutural, geralmente o pelotão de comunicações, e não necessariamente o sargento, vai ser ali o soldado, mas às vezes vai estar sendo coordenado pelo sargento. Então, cara, a atividade, você vai ter que, na ESA, você vai aprender a mexer nas rádios e tudo mais, você vai aprender
sobre criptografia de mensagem. Não que a gente não aprenda, tá? Nós de infantaria também aprendemos a mexer no rádio, a criar lá o que a gente chama de pé de galinha, que é o tipo da antena lá. Cansei de mexer com Falcon 2 e Falcon 3, mas não é a nossa especialidade. Quem é que vai saber extrair de forma melhor a eficiência, a eficácia ali daquele rádio? Com certeza o comunicante vai saber, a princípio, vai saber melhor criar as antenas, entrar em comunicação. Então, às vezes, dava para entrar em contato, eu não me lembro agora, eu acho que é com o Falcon 2, dava para entrar em contato com o Falcon 2 com alguém lá do Rio de Janeiro, cara. Então é algo muito, muito absurdo, é muito maneiro. E, se não me engano, o Falcon 3 dá para mandar imagens até. Além disso, hoje em dia, não sei como são os outros batalhões, mas no primeiro bis tem também o Spot Gen 3, Spot Gen 4, tinha lá internet satelital, tinha... quando eu saí de lá, a gente estava na ideia de adquirir a internet Starlink. Então, quem vai ficar responsável por toda essa parte? Cara, tudo o pelotão de comunicações. Além disso, existiam outras companhias, que são as companhias de fuzileiro, ou seja, companhia de comando e apoio, que é a companhia meio que de apoio a todo o batalhão, né? De comando e apoio, por isso que o nome. E lá tem um pelotão de comunicações, que é o grande responsável por todas as comunicações do batalhão. Mas também tem lá na companhia operacional, então tinha a primeira companhia, a segunda companhia, tem a primeira companhia, a segunda companhia e a terceira companhia de fuzileiros de selva. A segunda e a terceira, lá no BIS, são só de efetivo profissional, lá não tem nenhum recruta, é só para missão real e adestramento, e a missão real mesmo, tá? O primeiro BIS não é bem diferente de 90% do exército aí. E lá, velho, tem sempre um sargento que faz parte da seção de comando da companhia. Então ele tá lá junto com o subtenente, tá lá junto com o capitão, que ele é o sargento de comunicações. Isso eu tô falando, mais uma vez eita, a porta bateu aqui com o vento. Eu tô falando da minha experiência como um sargento de infantaria que viveu 6 anos no primeiro BIS, tá? Além disso, rapaziada, vamos ao que importa agora. Atividade, já foi 7 minutos falando sobre atividade, vamos ao que importa. Cursos e diversos cursos. 2 comunicantes chegaram comigo lá no primeiro BIS, 2 comunicantes. Eles tiveram um pouco mais de dificuldade, eu vi um pouco mais de dificuldade deles conseguirem a vaga para ir para o Guerra na Selva, mesmo estando do BIS ali do lado. Mas não é muito mais não, é só um pouco a mais. Entre, às vezes, um infante e um comunicante, eles davam prioridade para o infante, mas se ele já estivesse pedindo pela segunda vez, acabou indo ele. Tanto é que os 2 que chegaram no BIS, um ficou 4 anos, o outro ficou 6 anos, igual a mim, saímos junto ali, e ambos se tornaram Guerra na Selva, fizeram um curso de Guerra na Selva e foram para Guerra na Selva. Comandos, cara, coisa mais fácil do mundo é você ver comunicante comandos, até porque para o comandos é até importante ter um cara com esse nível de conhecimento em comunicações, porque quando você vai para o comando e para forças especiais, vai ter um vídeo falando sobre isso, você meio que perde a arma, então lá fica todo mundo igual, beleza? Um dia eu vou explicar para vocês, claro, com base naquilo que eu sei, naquilo que eu vejo, ainda mais trabalhando no BIS, que é do lado da Força 3, e já me pediram para falar um pouco sobre a Força 3, vou chegar lá, vou falar também, principalmente no dia que eu falar sobre o curso de comandos, e vamos falar sobre isso. Então, cara, você vai conseguir pedir curso tranquilo, porém vai ter cursos, existem alguns cursos que são quase exclusivos. Por exemplo, para você conseguir um curso de polícia é mais difícil, porque a polícia do exército, a princípio, ela é meio que exclusivo do infante. Então, por ser meio que exclusivo do infante, é muito difícil você ver ali um comunicante fazendo curso de polícia. Agora, é possível? Sim. Existe comunicante num batalhão de polícia? Sim. Então, muito provavelmente, talvez eu esteja falando besteira, você que serve aí num batalhão de polícia do exército, você pode me dizer melhor, mas muito provavelmente, se você serve num batalhão de polícia do exército, tem uma certa facilidade em fazer esse curso de polícia. Principalmente se você estiver nas unidades onde acontece o curso, que se não me engano é uma no Nordeste, que eu não me lembro aonde, não sei se é Fortaleza, é algum local ali do Nordeste, e tem uma outra, ou Recife, e tem um outro curso de polícia que rola no Rio de Janeiro, que é no primeiro BPE. Não sei se em outro quartel rola esse curso, tá? Não é todo batalhão que rola. Mas, por exemplo, tinha cara que tava aqui no 7º Batalhão de Polícia... tô em Blumenau já. Lá no 7º Batalhão de Polícia do Exército, em Manaus, e pediu o curso e foi fazer o curso no Nordeste. Ganhou ajuda de custo e tudo mais, enfim, caras da minha turma.
Vai ter um curso falando sobre o curso de Polícia do Exército, também não se preocupem, vai chegar lá. E quanto a estágios, cara, estágios, e eu vou fazer um vídeo explicando a diferença de curso e estágio, mas estágio, cara, você vai fazer praticamente todos. Então, estágio de montanha, estágio de adaptação à vida na selva, estágio de caatinga, estágio de Pantanal, estágio de caçador, estágio de batedor de polícia do exército, estágio... Geralmente o batedor, se eu não me engano, tem que ter o curso de polícia, eu acho que tem alguma coisa assim, não sei direito. Estágio de cães de guerra, para adestramento de cães, né, da polícia do exército também. Então, esses daí, praticamente, você vai conseguir fazer todos. E oportunidade de emprego, cara. Pô, Gabriel, mas eu quero ir para embaixada, eu quero fazer curso, eu quero fazer idioma para poder servir no exterior. Cara, nada vai te impedir de fazer isso. Gabriel, eu quero ser instrutor do Guerra na Selva. Não vai te impedir de fazer isso. Vai poder ser. Gabriel, eu quero... pô, sei lá. Até tava com um exemplo aqui na cabeça, mas fugiu. Essa porta vai bater de novo. Deixa eu fechar ela aqui, rapaziada. E aí, nesse vídeo não tem corte mesmo? Deixa eu botar um... Minha filha tá dormindo, vai ficar enchendo o saco essa porta. Então vamos lá. Cara, então você vai ter todas essas oportunidades sendo de comunicação, tá? Sem problema nenhum mesmo. Então você quase não tem nada a barrar. A diferença é que a atividade é bem diferente, depois de um tempo você vai ficando antigo, e locais para servir. E aqui vem a melhor ou talvez a pior notícia que você vai receber, você que quer ser comunicante. Todo batalhão precisa de sargentos de comunicação. Então praticamente todo batalhão, e essa é a informação mais importante do vídeo, que são os locais para servir. Todo batalhão vai ter vaga para você, tá bom? Então essa é a parte positiva. Pô, eu tenho vaga em todos os batalhões, então onde tiver batalhão do exército eu consigo servir? Consegue. Onde tiver batalhão do exército você consegue servir, tá? Então você quer voltar para a cidade, quer ir para uma cidade mais próxima aí da sua cidade, ou tem uma cidade em mente que você quer ir, enfim. Você pode ir, por exemplo, eu aqui querendo voltar para Santa Catarina, eu tinha a opção de Florianópolis, Joinville e Blumenau. Se eu fosse comunicante, eu teria Florianópolis, Joinville e Blumenau, teria Criciúma, que é de artilharia, teria Lages, que é de engenharia, e teria Tubarão, que é de engenharia. Então eu teria mais opções, em vez de 3 eu teria 6. Mas qual que é o problema, cara? Esse camarada meu que eu falei aí pra vocês, que fez o Guerra e saiu comigo em 6 anos, ele pediu pra ir embora com 4 anos. Só que ao mesmo tempo, o parceiro dele também pediu pra ir embora com 4 anos. O exército, para ele mandar um comunicante sair de um batalhão de infantaria, ele precisa trazer outro, porque são poucos sargentos que tem lá. Se você perde, você tem tipo assim, 5 sargentos só de comunicação. Um exemplo, no primeiro BIS, que é gigante, que é um batalhão gigante, então um batalhão menor talvez tenha menos. Então, para ele tirar a gente de lá, ele é obrigado a mandar, porque ele precisa dessa quantidade de gente lá. Não sei se você tá me entendendo. Então, por precisar dessa quantidade de gente lá, você só é transferido se você... Porra, que porta chata do caralho. Deixa eu botar um... Peraí, como é que a gente vai resolver isso aqui? Foi, agora não fecha mais também. Então você só vai conseguir sair, velho. Porra, que vídeo aloprado, né? Sai assim, sem corte, sem nada, sem edição, que loucura. Mas ou eu faço assim ou eu não consigo fazer vídeo pra você, rapaziada. Então o cara só consegue sair se chegar outro. Então é mais difícil pra ele sair. Então esse meu camarada pediu transferência com 4 anos, não saiu. Aí ele pediu transferência com 5 anos, também não saiu, velho. Aí ele pediu no 6º ano, e aí sim saiu, mas saiu porque chegou um convite pra ele pro GSI, onde é prioridade. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que você tem muitos locais para servir, dependendo do batalhão onde você estiver, tem uma certa dificuldade a mais para você ser transferido, tá bom? Não significa que ele não seria transferido agora no 6º ano, mas por ter o convite ali, ele saiu pro convite, ele quis ir pro GSI, beleza. E por incrível que pareça, ele estava pedindo um dos locais mais fáceis de ir, onde o exército pediu, você vai, que é o Rio de Janeiro. Pediu, você vai. E ele não tava saindo, cara. E ninguém tava entendendo. Mas, afinal, ninguém tava entendendo entre aspas. Por quê? Porque
Militar de infantaria, num batalhão de infantaria, cara, você é só mais um. Então, se vai ficar com um a menos, um a mais, tem bastante, dá pra poder relativizar ali. Ah, não, eu tinha 30 sargentos de infantaria, agora eu tenho 28. Então eu perdi dois. Mas dá ainda pra tocar as atividades do batalhão. Agora você só tem dois sargentos, por exemplo, um batalhão aí menor. Só tem dois sargentos de comunicação. Perdeu um, irmão. Acabou, velho. Quando esse um sai de férias, e se esse um ficar doente, e ainda mais, a quantidade de trabalho que tem, que já era dividido por dois, agora ele tem o dobro, ele não tem um servicinho a mais, ele tem o dobro de trabalho a mais. Então, cara, é muito difícil você sair sem que venha outro para tomar o seu lugar. Então é algo a se pensar. E outro detalhe, por mais que você sirva em quase qualquer batalhão, conforme você vai ficando antigo, isso vai parando de ser uma realidade, tá? Então você começa a ficar meio preso a apenas batalhões de comunicações. Tanto é que é muito difícil mesmo. Não é impossível, você vai achar, mas é raro achar primeiros sargentos em batalhões que não sejam de comunicação. Então, quando você vai chegando ali na fase de segundo antigo para primeiro, até de segundo sargento mesmo, mas entrou segundo sargento, já começa a ser um pouco mais difícil você ir para outro tipo de batalhão. Virou primeiro, cara, é muito difícil você ir para um batalhão que não seja um batalhão de comunicações. Gabriel, você já viu? Já vi. Inclusive, meu primeiro adjunto de comando era um subtenente de comunicação, lá no batalhão de infantaria de selva. Então acontece, mas é muito mais raro. Tanto que isso é uma coisa que se paga de bizu lá na ESA, e eu acho isso importante para você avaliar aí se é para você ou não. Com certeza é uma arma que você vai ralar bem menos na ESA, bem menos mesmo, mas vai ralar, porque ainda é a ESA, tá? Não caia na besteira de achar que eu vou para comunicações para bisurar. Não vai ralar também. Quem vai para a ESA, infelizmente, ou felizmente, né, faz parte da experiência, eu acho felizmente, você vai ralar sim, e independente da arma, especialidade que você escolher. Beleza, rapaziada? Gostou do vídeo? Não esquece de curtir esse vídeo, cara. Eu não te peço nada, não te peço nenhum real, irmão. Você não me paga nada para eu te passar essas informações. Eu sou um militar da ativa, então pode ser que no futuro algum oficial, alguém veja isso aqui e não goste. Beleza que não existe legislação nenhuma que ampare o cara a me proibir de fazer isso aqui, mas eu posso estar aí trazendo um certo problema para minha carreira. Então a única coisa que eu te peço, cara, é você curtir o vídeo, se inscrever no canal. E lembrando que esse vídeo foi uma ideia de um camarada que comentou no canal, e por isso que veio essa série de vídeos. Já passamos por artilharia, por engenharia, por cavalaria, e agora estamos aqui nas comunicações por causa de um comentário que gerou vários vídeos aí. Então se você tem alguma dúvida, algum tipo de vídeo que você quer ver, não esquece de mandar aqui nos comentários. Às vezes eu respondo nos comentários e às vezes eles acabam se tornando vídeos. Beleza, rapaziada? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.